Jovem Pan News. Bauru. Bom, aqui comigo o doutor Arthur Rocha Lima, amigo e irmão querido que tem vascular, vem trazendo um tema hoje que talvez seja um dos mais populares já abordados até o momento, Arthur. Até mesmo porque conversávamos há pouco sobre esclerose múltipla com o doutor Leonardo Medeiros, neuro, e porque dia 30 é lembrado o dia da esclerose múltipla. Sim. Aí surgiu uma dúvida aqui, era pé diabético. Sim. Aí até já fiz a chamada, ó, doutor Arthur tá chegando aí, já ele vai te explicar melhor. Sim. O que é o pé diabético, Arthur? Ele, em decorrência da diabetes, o que impacta, o que pode acontecer? Conta pra gente, Arthur, seja bem-vindo. Obrigado, Pitoli, bom dia, bom dia ao Pinguim, Tiagão, Luizão, a todos da rádio, todos que nos ouvem. Pitoli, o pé diabético é um termo que foi, assim, caracterizado para aquelas pessoas que têm diabetes e apresentam algumas alterações que eu vou te falar agora, né? Para você dizer o que é um pé diabético, o que é? Primeiro, a pessoa tem que ter diabetes. Nesse pé diabético, ele tem que apresentar, Pitoli, uma das três condições assim, por exemplo, ou uma ulceração no pé, uma ferida, uma ulceração, podemos até falar daqui a pouco a respeito do que é o mal perfurante plantar. Existe o mal perfurante plantar do pé diabético e o mal perfurante plantar apenas neurológico, né? Uma pequena ou uma grande infecção nesse pé, certo? O pé quando fica meio avermelhado, quando fica inchado, localmente ali, né? Nos dedos, no dorso do pé, no calcâneo, no calcanhar, nessa região, pode ser uma infecção causada pelo pé diabético. E quando, Pitoli, aí já vem a parte um pouco mais grave, mais perigosa, quando há destruição de tecidos profundos que a pessoa não percebe. Ela não percebe que de dentro para fora. De dentro para fora, que um tendão, um segmento de músculo, aquelas bainhas que existem, aqueles ligamentos, toda aquela, nós chamamos de partes moles, né, do pé, elas já podem ter sido necrosadas, destruídas sem aflorar a princípio. E por quê? Por conta de problemas circulatórios? Problema circulatório. Então, voltando, o pé diabético são essas condições, mas quando a pessoa tem já um problema neurológico e um problema vascular junto, ou um ou outro, ou os dois, né, ambos, porque o problema neurológico, Pitoli, o que ele leva a pessoa? A perda da sensibilidade desse pé. Então, a pessoa, às vezes, ela bate e não sente, e não olha o pé. Existe até relatos, Pitoli, que é engraçado, a pessoa falar que quando está andando, o chinelo de borracha, aquele calçado mais leve, ele ficou lá atrás, certo? A pessoa não sente a perda desse chinelo. Eu estava num pé um chinelo e no outro, cadê o meu chinelo? Perda, né, de sensibilidade a esse ponto? A esse ponto. É incrível, né? Isso é a parte neurológica. E quando a pessoa já tem alguma estenose, o famoso estreitamento, oclusão das artérias do pé, da perna, existe a parte chamada microangiopatia, que são os pequenos vasos, e a macroangiopatia, que são aqueles vasos maiores, as artérias maiores. Então, esse conjunto, Pitoli, tudo, alteração neurológica, alteração vascular, de irrigação, né? Essas lesões, tudo isso caracteriza como pé diabético. Arthur, talvez o ápice, o máximo, né, do pé diabético com relação aos problemas que ele pode trazer é a amputação. Exato, Pitoli. Né? Exato. O que acontece é o seguinte, você tem no Brasil, dependendo da fonte que 10 a 16 milhões de diabéticos no Brasil. É amplo isso, mas são as fontes que a gente tem, certo? Porque às vezes algumas pessoas não sabem que tem, então esse número é bem grande, né? Aproximadamente 1 milhão desses diabéticos, eles vão desenvolver em algum momento alguma ulceração, algum problema no pé. Algo em torno de 10%. É um número considerável. Considerável. Uhum. E dentre desses, Pitoli, olha só, respondendo a sua pergunta sobre a amputação, 3%, aí você pega quase 300 mil pessoas no Brasil, certo? Que vão acabar precisando de amputações, às vezes menores, né? O que é amputação menor? É um dedinho, infelizmente é difícil dizer isso, mas a perda de um dedinho, ou amputações maiores, que chega a ser a perda do antepé, da perna, e até amputação a nível da coxa, quando a pessoa evolui para gangrena, para necrose, enfim. Arthur, no Senac tem um curso de podologia, né? E certa vez eu me lembro, participando, eu trabalhei no Senac durante tanto tempo, as meninas do curso falando assim, olha, o nosso maior cuidado, porque tem atendimento ao público, inclusive para poder ter aulas práticas. Sim. A maior preocupação era o pé diabético. No cuidado com o pé daquela pessoa, né, o podólogo, enfim,
Por que esse cuidado, Arthur? Porque mediante uma ferida pode não ter a cicatrização adequada? O que acontece? A sua pergunta é perfeita, Pitoli, porque cai exatamente nesse contexto aqui que nós estamos conversando. E é importante que tenha um profissional como o podólogo, porque ele entende o que tem ali, né? Ele sabe, tanto é que ele toma cuidado, ele pensa sobre isso. Mas, por exemplo, você não vai no podólogo, você mesmo ali, a pessoa diabética, que às vezes tem um problema de acuidade visual, vai cortar sua unha, fere, não sente, não vê, certo? E é como se fosse a ponta do iceberg, né? Aí ele deu start, ele iniciou aquela lesão por uma simples feridinha ali que ele machucou ao cortar a unha, né? Coloca uma meia, não percebe, não observa o pé. Por isso que a gente fala, Pitoli, todo dia, principalmente o paciente diabético, dá uma olhada, entre aspas, na cara do pé. O que é ver a cara do pé? É examinar o seu pé, certo? Metodicamente, ver o vão dos dedos, certo? Às vezes você cortou a unha e fez esse pequeno ferimento que pode desencadear um problema desse. Então, é importante, geralmente, quando é diabético, até que procure profissionais como um podólogo, porque eles conhecem, eles sabem, eles tomam cuidado. Arthur, mas quando a gente fala do pé diabético e a gente cai num problema circulatório, vascular, sim, eu consigo evitá-lo, por exemplo, com massagens, porque a massagem pode estimular a circulação, ou não, é inevitável. Esses 10% que podem ser acometidos pelo pé diabético, é inevitável. O caminho da diabetes é esse ponto final. Essa pergunta sua também é muito importante, porque dentre as complicações da diabetes, olha, a mais prevenível, vamos dizer, a que você consegue prevenir com maior eficácia, vamos dizer assim, é o pé diabético. Então dá para você prevenir. Opa, que boa notícia. Dá para prevenir sim, por quê? Porque você fazendo os exames, avaliação, tomando esses cuidados, certo? É lógico que precisa de uma equipe multidisciplinar, ou a própria pessoa descobriu que tem diabetes, está tratando com o seu médico. Sempre dá uma olhada no pé, faça essa avaliação. Para você avaliar a parte circulatória, tem os exames, como o ultrassom com o Doppler. Né? O próprio exame clínico, que o médico clínico geral ou especialista ele pode fazer, ele vai conseguir avaliar isso daí. Então, é nessa fase que você consegue fazer a prevenção. Mas já diante de algum sintoma, Arthur, como é que ou simplesmente por eu ter diabetes, já passo a prevenir? Sim, já passa a prevenir. Existem algumas pessoas, Pitoli, que, por exemplo, quando eu falei do problema da macrocirculação, olhando o lado da parte vascular, existe um negócio chamado claudicação. O que é claudicação? É quando a pessoa, ela anda e começa a sentir dor nas pernas. Por exemplo, ela andava, Pitoli, eu andava 5 quarteirões e não sentia nada. De 2 meses para cá, parece que eu estou andando 2 quarteirões e minha perna começa a doer. Acende aí uma luzinha de alerta, porque pode ser que esteja começando uma certa falta de circulação chegando lá embaixo, certo? Então, vai procurar o médico, porque é nesse momento que você consegue prevenir. Uhum. Porque está começando a faltar circulação, você viu que houve uma evolução negativa, né? Uma evolução de 4, 5 quarteirões, andando só 2 quarteirões, iniciando uma dor. Então, algum problema você está começando a apresentar naquela circulação. Uhum. Então, por isso a importância da frequência na prática de atividade física, né, Arthur? Sem dúvida. A máquina vai funcionando, né? A máquina vai funcionando e é lógico, que aí tem todo aquele mecanismo do que o exercício físico promove, né? A mudança de perfil lipídico, que é o colesterol, a melhora da captação de oxigênio pela microcirculação. Então, tudo isso o exercício promove. E aí a pessoa vai percebendo, né? Lógico que ela começa a andar menos, fazendo exercício, ela vai perceber que alguma coisa ali está acontecendo de errado. E sabe, Arthur, eu tenho uma história com pé diabéticos que é... Oi? Tem pergunta? Ah, ótimo. Então, antes da minha fala, eu quero ouvir o senhor Roberto, ouvinte é prioridade. Senhor Roberto, bom dia. Oi, bom dia, tudo bem, Alexandre? Tudo bem, e o senhor? Tudo ótimo. Pois não, o doutor Arthur aqui na sua escuta, senhor Roberto. Então, porque eu tenho diabetes já há algum tempo e ela é controlada, eu estou sempre indo no médico e tudo mais. Eu só estou com uma dificuldade de conseguir o vascular. E assim, as veias da minha perna esquerda, eu notei que elas são grossas, entendeu? Eu não sinto dor, não sinto nada, mas eu notei isso. Até por isso eu estou querendo procurar um vascular. Uhum. E isso tem alguma coisa a ver com diabetes ou é um problema diferenciado? Senhor Roberto, provavelmente o que o senhor deve estar falando, essas veias mais externas, devem ser varizes, né? Porque a parte que afeta principalmente na diabetes são as artérias, que elas são mais internas, e a gente não consegue visualizar,
né? Mas, de qualquer forma, mesmo tendo varizes, lembra, nós chegamos a conversar aqui sobre a trombose, a formação de coágulos, né? E a diabetes, por ser um problema de metabolismo, certo? Então, é importante que seja avaliado, sim, né? Pode ser uma simples varize, mas já pode ser algum outro indício. Exato. Senhor Roberto, respondido? Opa, muito. Obrigado, viu, Alexandre? Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor Roberto. Obrigado, bom final de semana. Pois não, Tiago? Carlos Lupozelli pergunta, e no caso do pré-diabético? O pré-diabético é assim, o pré-diabético na verdade é um conceito que até entre os endocrinologistas, né, existe alguma variação, mas geralmente está relacionado ao nível de glicemia, né? O nível de glicemia. Então, se a pessoa tem uma glicemia, uma hemoglobina glicosilada ou glicada, que nós chamamos, não tão alta, existe algum tipo de parâmetros, né, que você não é considerado ainda diabético, certo? Mas na cabeça da pessoa, isso que é importante, Tiagão, e o ouvinte, né, ela tem que começar a se cuidar como se fosse, porque já começou aí a acelerar algum processo, né, de lesão neurológica, de lesão vascular. Então é importante que a pessoa comece a se cuidar, mesmo sendo considerado ainda pré-diabético. Uhum. Eu falava antes do senhor Roberto participar conosco, minha avó teve pé diabético e teve um momento que ela teve que amputar. Arthur, eu vi a tristeza nos olhos da minha avó, que inclusive eu digo que ela se autodeclarou incapaz, morta, acabou para mim, isso aqui e tal, quando ela teve que amputar os pés. Eu estou fazendo esse alerta aqui, essa fala um pouco mais pesada, um pouco mais firme, enfim, para dizer o seguinte: tem como prevenir? Previna. Esse leite derramado é difícil de corrigir, né, Arthur? O leite derramado é difícil. E a amputação, Pitoli, é incrível como mexe, é uma complicação que nós chamamos, que afeta a parte social da pessoa, a parte psicológica da pessoa. Né? Se é uma pessoa de mais idade, você pega uma senhora que era ativa, que fazia suas atividades caseiras que são importantíssimas, né? Para ela aquilo é tudo na vida. Você imagina a perda de uma perna, por exemplo, mesmo que seja um pouco mais embaixo, que não seja uma amputação acima do joelho. Mudou tudo. Muda porque muda equilíbrio, a pessoa tem que reaprender a andar de certa forma. Eu quero deixar um alerta também, Pitoli, que não é o fim do mundo. Sim. É lógico que a perda do membro é uma coisa terrível, mas não é o fim do mundo, porque hoje existem protetizações fabulosas que conseguem restabelecer a pessoa. Nós vemos aí as Paralimpíadas, né? Certo? Perfeito. Então, é lógico que são jovens tudo, mas a pessoa de idade também consegue. Então, não é o fim do mundo, mas as pessoas encaram dessa forma e a gente consegue entender que realmente isso é um momento difícil. Agora, Arthur, eu volto na prevenção, né? É mais fácil, né, Arthur? É mais fácil a gente saber lidar, não ser displicente. A gente tem encontrado algumas pessoas que relatam diabetes e com absoluta displicência, sabe? Sim. Exatamente, porque a diabetes é um problema que a curtíssimo prazo, não tem nenhum problema, a pessoa às vezes não sente dor, as pessoas se incomodam com dor, né, Pitoli? Sim. Mas aquele problema que pode gerar consequências lá na frente, no futuro, as pessoas acabam deixando às vezes, e aí que a hora instalada, como você deu muito bom exemplo, o leite derramado, a hora que derramou, você não tem como voltar o leite na caixa. Sim, já era. Já era. Então, a prevenção é a palavra, a prevenção é uma coisa fácil de fazer, e dentre as complicações da diabetes, o pé diabético é uma das mais fáceis, vamos dizer assim, que você consegue prevenir. Puxa, então fica aqui o recado. Essa displicência, eu digo o seguinte em casa, né? A idade vai te cobrar. Sem dúvida. O que você está fazendo agora, a conta vai chegar. Né? Eu tive um problema, mas era uma sinusite muito forte e acabou entupindo o ouvido, aquela coisa toda, Arthur. Parecia que eu estava com labirintite, tal, nunca tive labirintite. Fui ao médico, o Zé Ricardo Bombini, ele falou assim, o Zé, eu nunca tive isso. Ele falou assim, mas você nunca teve 45 anos? Por aí. Não é verdade? Então a conta vai chegando, né, Arthur? Chega, é verdade. E quanto mais a gente puder prevenir, eu acho que realmente, embora seja clichê, mas é o melhor remédio. Sem dúvida.
É a palavra, né? A medicina preventiva daqui a pouco é uma especialidade. Você vai ver com certeza que vai chegar em todas as áreas. É muito importante a prevenção e é a prevenção que consegue fazer com que as pessoas não tenham as complicações. Tiago, eu vou encaminhar para você o vídeo do Dr. Arthur tratando de pé diabético, porque muitas pessoas devem pedir esse vídeo. Traz um esclarecimento muito legal sobre esse assunto, pé diabético, mas também vou te dar uma dica. Acho que é até melhor, hein, Tiagão? Vamos fazer assim, ó. No YouTube, procura o canal Vascular na Veia. Vascular na Veia. Tem no YouTube e também no Facebook esse canal. Ali tem todos os vídeos do Dr. Arthur Rocha Lima. E o Arthur colocou esse vídeo ontem no ar, né, tratando do pé diabético. Então fica a dica para você acessar agora o YouTube ou o Facebook. Eu gosto mais do YouTube para isso, né? Porque você já aproveita, vai poder se inscrever no canal, vai poder dar um joinha no vídeo do Arthur, falando sobre pé diabético, e ele espera por você por lá. Repito, canal Vascular na Veia no YouTube e também no Facebook. No Instagram você encontra o Dr. Arthur Rocha Lima como DR de doutor, Arthur, sem o H, vascular. DR, Arthur, sem o H, vascular. Ali também tem os vídeos do Dr. Arthur Rocha Lima, nessa semana em especial, tratando sobre pé diabético, um tema talvez super popular, né? Até pela prevalência, pela forma como se apresenta a doença, enfim, né? O percentual de pessoas, de brasileiros atingidos, é hora de você estar bem informado. Doutor DR Arthur, sem H, vascular no Instagram ou vascular na veia no YouTube ou no Facebook. Tiagão, tá chamando? Pergunta da Camila? Isso. Manda ver, Tiagão. Minha mãe é diabética e eu gostaria de saber quais os tratamentos que tem aqui em Bauru que ele possa indicar para evitar a amputação. Não deve ter chegado a esse nível ainda, pelo que eu entendi. Pelo que eu entendi, Camila, você primeiro tem que cuidar muito bem, tem um acompanhamento da diabetes, né? Quem cuida geralmente é o clínico geral, mais o endocrinologista, que é o especialista que cuida muito dessa parte. São eles que controlam, que iniciam o tratamento, avaliam qual a necessidade de medicamento, se é uma hipoglicemia antioral, se é algum outro tipo de medicamento para diminuir a glicemia da pessoa, se é diabetes tipo 1, se é diabetes tipo 2, uma depende de insulina, a outra não depende de insulina. Então, quem faz esse acompanhamento? Um clínico geral, o geriatra, o endocrinologista. E depois, quando existe algum probleminha na parte circulatória, geralmente eles encaminham para o vascular. Na parte neurológica, eles encaminham para o neurologista, né, porque também é uma parte importantíssima a avaliação neurológica quando a pessoa tem o pé diabético. Então é dessa forma, Camila, você tratando com um médico, e à medida que vão aparecendo, e se aparecer, lógico, os problemas, eles vão direcionando para qual outro especialista, se necessário. Bom, e não poderia faltar. Doutor Eduardo Rolo Duarte, pedalar é bom para prevenção, previne o pé diabético, doutor Arthur? Grande amigo Eduardo Rolo Duarte. É claro que tem pegadinha, porque depois veio o Bonora dizendo que tomar TT é melhor que pedalar, aquela coisa, né, Arthur? Mas está entre as modalidades esportivas que podem contribuir. Mais importantes, e parece que teremos um novo membro lá que vai começar a pedalar com a gente. Eu estou parecendo Gazeta, estou prometendo, não sei se eu vou conseguir cumprir, vamos lá. Mas ajuda, né, Arthur? Sem dúvida. É um dos exercícios de menor impacto, de grande parte aeróbica, então é um exercício fabuloso. Você congrega os amigos, a parte psicológica, a confraternização, a bicicleta, o pedal é fabuloso. Mas não aquela bicicleta assistida que o Bonora quer comprar, elétrica, não pedalar. O Bonora, ele quer TT, ele quer ficar numa boa, ele não quer pedalar, né? É isso aí. Compra uma mobilete, Bonora. É isso aí. Tá certo. Valeu. Doutor Arthur Rocha Lima, mais uma vez, obrigado, viu, Arthur? Eu que agradeço a vocês, um excelente final de semana, um abraço a todos os ouvintes. Obrigado, doutor Arthur Rocha Lima, no YouTube, Facebook, como canal Vascular na Veia e também no Instagram, DR de doutor, DR Arthur, sem H, vascular, todos os vídeos ali, em especial esse tratando do pé diabético. Jovem Pan News. Bauru.